Hoje vamos aprender essa necessaire linda aqui, a necessaire special, tá? Na versão masculina para o Dia dos Pais. Então, tô colocando aqui o meu microfone. Cheguei. Vamos chegando, você também. Vou primeiro falando a respeito dos moldes, tá? São 2 moldes que você vai receber, tá? Então, são 2 moldes, tá? E você tem o molde principal, que ele é 4 vezes. Você vai colocar assim, deixa eu pegar aqui então a parte já cortada e estruturada, tá? Material principal, estruturador e forro, ó, a parte já tá aqui. Esse material aqui é um nylon estruturado, tá? Um nylon, olha isso. Esse material aqui é uma sarja impermeável, tá? Nessa cor lisa aqui, tem diversas cores lá na Avimor, tá? Parceira da colorida Avimor Tecidos. E já vem com estrutura, porém, para ela ficar assim, ó, bem durinha igual a minha, eu coloquei um TNT 120, ó como ela ficou durinha. Eu gosto de peça estruturada, não gosto de peça molenga, né? É o jeito que eu gosto. Gosta de peça mais mole? Você faz do jeito que você preferir, pode fazer do jeito que você preferir tranquilamente, tá bom? Então esse daqui também que eu usei aqui, essa cor linda, né, tipo um cappuccino, né? Essa daqui também é uma sarja impermeável, né, cor lisa, lá da Avimor, já matelaçada, estruturada, né? Mas eu ainda coloquei um TNT 120 para deixar ela mais estruturada ainda, tá bom? Ó, mais estruturada ainda. E você vai fazer como? Deixa eu mostrar aqui para você, ó. Você vai colocar aqui, traz para cá, aí traz para cá e traz para cá. O total dessa parte aqui, tá? Total dessa parte. Anota aí se você quer depois cortar as partes inteiras, tá? Mas eu já vou te falar também para precificação, porque a gente precisa saber exatamente quanto que a gente está gastando de material para a gente botar na nossa precificação. 45 por 23. Essa parte inteira, né? E depois a gente corta no moldezinho certinho, tá bom? A Lene Carvalho, gostaria de aprender a fazer o molde porque não tenho impressora. Lene, é só você ir num lugar, uma papelaria para imprimir, tá? É melhor para você, sabe por quê, amiga? Porque eu não... Esse molde aqui, algumas partes foram feitas na mão livre. Gosto muito de fazer peças assim na mão livre, então fica mais fácil para você, tá bom? Aí esse ângulo pequeno, às vezes te atrapalha, tá? Então é melhor você ir numa papelaria, tá bom? 1,50 ali você imprime, 1,50, no máximo R$5, dá certo. Tá bom? Vou falar uma coisa a respeito da impressão que é muito importante para vocês, tá? Isso para todos os moldes da colorida, todos os projetos que vocês recebem, seja os gratuitos, seja os pagos, porque todos os projetos que eu crio, eu faço com o mesmo carinho, seja ele pago ou seja ele gratuito, com o mesmo cuidado. Então, os moldes são feitos com o mesmo cuidado, tá? Então, para imprimir, sempre desmarca o ajustar, e você pode imprimir no modo padrão, no modo real, tá bom? E quando você imprimir, você mede, são 2 medidas no próprio molde. Mede no molde, vê se está certinho. Mede no molde, vê se está certinho. Tem que bater certinho, tá bom? Porque o molde é certinho. Sempre busque usar régua de patchwork. Não é a régua escolar, tá bom? Se você está começando, uma das coisas que eu indico que você invista é em régua de patchwork, tá? Porque elas são, pra gente, elas são muito mais assertivas e a gente precisa disso, tá bom? Eu não consegui prender nem a manta R2. Passei e não colou na sarja impermeável de jeito nenhum. É porque essas mantas, gente, elas têm uma resininha, né? Uma resina que ela é temporária, né? Então, é um material assim, né? Que eu não gosto, eu não indico, eu não uso, né? Desde quando eu comecei, que vocês vão ver isso muito na comunidade, nas aulas em geral, eu não uso esse material, manta R1, R2, né? Pela qualidade do material, porque o material, ele abre as fibras, já ele tá mais murcho. Para peça grande, eu não indico de forma alguma, né? Então, é isso a respeito dos moldes, tá? Então, a gente vai marcar aqui na parte, tá? Então, repetindo, essa parte aqui tem 45 por 33, tá bom? E a gente precisa dessas 2 partes aqui, e isso no forro também, tá? No forro, eu não cortei essas laterais aqui, eu cortei ele inteiro, 45 por 33. E as lateraisinhas, que são essas partes aqui, ó, essa parte aqui, essa parte, tá? A gente vai precisar
2 vezes nesse molde aqui. Material principal, estruturador e forro. 2 vezes nesse molde, tá bom? Só isso de material que você precisa, né, para peça, fora zíper, alça. Alça, 20 centímetros de alça. Eu vou usar essa alça aqui, que é a alça chique, de 3 centímetros, tá? E eu vou colocar um detalhe, vou ensinar vocês a colocar um detalhe em couro aqui. Esse vai ser em couro. Os outros todos que eu fiz outras peças também, que foi a necessaire elegância masculina, tá? Eu usei esse detalhe também. Eu vou usar essa aqui em couro, couro bovino, tá? Não é o Montana, mas essa aqui eu usei o Montana, tá bom? Você pode usar o Montana para dar esse detalhe. Eu vou explicar para vocês como é que faz essa alça com esse detalhe aqui, tá bom? Então, eu vou mostrar uma coisa para vocês. Esses couros eu compro, peguei 3 partes aqui, só para mostrar para vocês. Eu compro retalho de couro, tá? Esse aqui eu até já cortei. R$5, R$10, tá? Vocês encontram em lojas de couro, tá bom? Em lojas que vendem couro, vocês encontram. Aqui em Brasília tem uma, eu posso indicar para vocês, tá? O nome é Brotinhos Couro, tá? Então, eu compro assim retalho para fazer a alça. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Essa necessaire, que é uma necessaire exclusiva também da comunidade. Vou mostrar aqui algumas peças para vocês. Vou mostrar 4 aqui para vocês, tá? Todas elas foram feitas em couro, essa parte aqui, mas você pode fazer em Montana também. Com esses corinhos de R$5, de R$10 que eu compro, tá? Essa aqui é a necessaire elegance, a versão feminina, mas eu fiz também a necessaire elegance versão masculina. Projeto exclusivo para as alunas da comunidade, tá? Todas alça em couro. Então, você pode usar também o couro ou você pode usar o Montana, tranquilamente, tá? Que não fica bom é com alça chique nessa parte. Vou mostrar aqui para vocês umas que eu fiz numa versão masculina. Olha que lindas que ficaram. Fiz na versão masculina essa mesma necessaire e com a alça aqui na lateral, ó. A alça aqui na lateral. A necessaire elegância, tá? Na versão masculina também fica muito bonita. Então, eu vou usar e vou mostrar aqui para vocês. Deixa eu botar esses corinhos para cá, pro ladinho. Eu vou mostrar para vocês como fazer. Então, aqui, 20 centímetros de alça, tá? Alça chique. Você, se não tem couro, não tem Montana, fique tranquila. Faz só com a alça chique, tá? O que não dá para fazer é com a alça, só a alça Montana. Aqui. Por quê? Quando a gente costura a alça, quando a gente costura o Montana, ele fragiliza. E existe muita chance do cliente colocar um peso aqui maior na necessaire e essa alça ir rasgando. Então, eu não indico que use só o Montana uma vez. Se você colocar, dublar o Montana, 2 vezes o Montana, aí você até pode colocar, só que aí fica mais grosso e tudo mais. Então, por isso que o detalhe ficou assim, ó. Um detalhe com o rebite aqui, tá? Esse detalhe, quem usa muito esses detalhes é a minha aluna querida, a Carolzinha, né? E ela tem dentro da comunidade uma aula que ela chama de firulinhas, para você colocar os detalhes. Ela ensina a colocar diversos tipos de detalhes e também para fazer alças com detalhes diferentes também, tá? Então ela é a mulher das firulinhas, minha aluna querida, a Carolzinha. Ela tem aula lá dentro da comunidade, onde ela ensina um monte de firulinhas maravilhosas, tá? Para você incrementar a sua peça. Então, aqui tem 20 centímetros e aqui tem 16 centímetros nessa alcinha, por 2, tá? Então, essa aqui tem 3 centímetros de largura e essa aqui tem 2 centímetros de largura. E a gente vai precisar de 36 centímetros de zíper de metro e um cursor, tá? E para que a gente possa fazer o acabamento interno dessa peça, 2 vezes de 40 centímetros de viés, tá? Aqui eu vou usar o viés do mesmo material que eu tô usando, que é o nylon emborrachado. Vamos botar a mão na massa? Vamos começar? Então, vou tirar os trem daqui tudo, botar aqui na minha mesinha de apoio, beber mais uma água, bebam água aí. Bebam água aí. Mais uma vez, tá? Ó, eu tô vendo que as pessoas estão fazendo bastante perguntas, falando, tá? Muita gente falando. A Carolzinha, vem aí. Oi, Carolzinha, eu falei de você agora, hein, amiga da Firulinha? Uma firulinha que ela vai ensinar vocês, dessa peça aqui, tá? Em breve ela vai colocar lá na comunidade. Essa aqui foi uma peça feita por ela, essa aqui é a aula da comunidade, a Térmica Up, com esses detalhes. Ela vai ensinar todos esses detalhes para vocês que ela coloca. Colocar ela como
mochilinha, tá? Vai ter esse a mais, esse plus na nossa aula, tá? Da Térmica Up. Essa peça aqui feita pela Carolzinha, Térmica Up. As firulinhas de Carolzinha, né? Carolzinha, amiga do meu coração. Mas chegou, né? Que bom. Onde você compra o nylon emborrachado? Ele é nylon 70? Nylon emborrachado ou nylon 70 emborrachado. JJ Fivelas, cupom de desconto colorida, tá? Vamos botar a mão na massa? Amei conhecer a Carolzinha, a fofurices da costura. A Carolzinha é o doce do doce. É o doce, minha amiga querida. Eu gosto muito demais da conta da Carolzinha. Carolzinha é a fofura. Ó, vamos começar? Eu vou começar pela alça, porque a gente vai deixar ela secando. Eu vou pegar a minha cola de contato, tá? Você que trabalha com tecido também tem que ter cola de contato. Aqui, ó. Nossa cola quente. Eu falei cola quente, né? Não, cola de contato, tá? Então, cola de contato, para quem trabalha com a costura criativa, mesmo que você trabalhe só com tecido, é importante você ter, muito importante, tá? Então, eu vou descer um pouco essa cola aqui, enquanto ela desce, eu vou marcar o centro. Vamos lá, então, para nossa aula, tá? Ó, então vamos lá, vamos começar. Pronto, já desceu aqui. Vou pegar o meu marcador. Vou marcar aqui, ó. Essa aqui também me perguntam muito, tá? Também é da JJ Fivelas. É uma lapiseira onde você coloca o giz panda. Eu gosto de giz panda. Por quê? Aquelas canetas, eu já tive problema com caneta fantasminha. Dela marcar a peça e não sai nunca mais. Aí o que você faz? Você fica com a peça para você, né? Que você não vai entregar um negócio que tá com a marcação para sua cliente. Tem como? Então, eu prefiro o giz. Giz sai sempre. O giz sai sempre. Então, lá na JJ Fivelas, vocês compram, tá? A caneta, a lapiseira que você vai repondo o giz. Então, o giz não quebra, só se seus meninos for igual os meus que tacam no chão. Porque essa aqui já quebrou, porque eu tinha colocado, quebrou porque o menino tacou no chão, meu menino abençoado, tá? Mas normalmente não quebra. Então, você só repõe aqui, tá? Então, você usa muito mais. JJ Fivelas, já? Pois é, ó, a Nani falando que já aconteceu com ela isso e ela ficou para ela, porque essas canetas, elas têm algumas, tá? Não são, pelo menos a que eu usava, aí eu falei, não, melhor não, sabe? Porque vai que dá ruim desse jeito e eu não vou ficar com esse preju, né? Então é melhor a gente se resguardar disso, né? Para não ter prejuízo. Vou pegar a minha tesoura aqui, que é uma tesoura que tá com um cabinho, com um detalhezinho. Só para eu acertar aqui. Então, são 20 centímetros de alça, tá? 20 centímetros de alça, vou selar minha alça. Alça chique de 2 centímetros, tá? Aqui, ó. E eu vou encontrar o centro dessa alça, ó. Encontrei o centro aqui, tá bom? E eu vou centralizar. Então, eu encontrei o centro e agora eu vou passar aqui, ó, a cola, tá bom? A cola de contato. Eu vou passar aqui na parte de trás. Esse aqui é um corinho, mas você pode usar... Deixa eu tirar aqui um pouco dessa cola que tá muito dura. Pronto. Esse corinho aqui, como eu falei, eu compro recortes, sobras de couro, tá? Mas você pode usar o Montana. Nessa outra que eu fiz, eu usei o Montana. Então, eu vou passar um pouquinho aqui de cola de contato no corinho. Isso aqui, gente, é opcional, totalmente opcional. Você pode fazer esse detalhe para trazer um valor maior mesmo para sua peça, para trazer uma valorização. E você pode fazer de outros formatos, você pode arredondar essas pontas, tá? Eu tô fazendo aqui um jeito mais básico possível, tá? Essa parte aqui tem 16 centímetros, tá? E aqui tem 20, essa outra alça. Então, eu vou passar a cola aqui sabendo mais ou menos, ó, no centro, sabendo que isso aqui tem 2 centímetros. E o tamanho aqui, ó, pegando aqui como base o tamanho, para que eu passe cola onde eu vou colar. A cola de contato, para quem está começando aí, precisa ser passado em 2 superfícies, tá? E ela precisa estar seca. Então, você tem que esperar ela secar. Então, passei aqui, ó. Passei aqui, ó. Passei aqui, bem no meizinho, tá vendo? E passei nessa. A gente tem que esperar secar, tá bom? No caso aqui, no corinho.
Quando é que a gente sabe? Quando a gente coloca o dedo e ela não pensa, a gente sente que não está mais molhado. Então, a gente vai começar por essa parte, vou deixar aqui secando do ladinho, tá? Então, deixa secando, já já a gente vai costurar. Então, vamos lá. Agora, a gente vai começar aqui, enquanto vai secando a nossa alça. Então, eu vou pegar meu zíper, 36 centímetros de zíper, eu vou separar ele daqui a pouco, tá? Porque a gente vai precisar dele separado, não precisa ser unido assim. Vou pegar os meus prendedores aqui, eu uso o prendedor de papel, de metal, porque ele não quebra. Aqueles de acrílico, você olha para eles e os bichinhos estão quebrando, né? Então, eu vou colocar o zíper de frente com a parte principal já estruturada. Usa um molde, tá? Marca 45 por 33, tá bom? 45 por 33. Ok. Coloquei o zíper de frente com a parte principal. Agora eu vou pegar o meu forro. Meu forro eu não fiz esses cortes, tá? Porque eu acho mais fácil para dar um acabamento melhor. Tô usando aqui o nylon emborrachado. Aí uma pessoa perguntou, é o nylon 70? Tem gente que vende com o nome nylon emborrachado, nylon 70 emborrachado, ou nylon emborrachado. Só o nylon 70 não é esse material. O nylon 70 é um material assim que eu não uso de forma nenhuma. Esse material, nylon emborrachado, né? Ele tem esse lado do avesso dele que é um material emborrachado. Então, ele aumenta muito a tração da nossa máquina, tá? Então, ele é muito mais fácil de usar quando ele tem um creminho, tá? Você pode usar o molha-dedo também, aquele que usa lá que vende na loja de material escolar. Então, duas coisas que eu gosto do material escolar. Esse prendedor, tá? Também você pode usar o molha-dedo, tá bom? Que auxilia você a costurar. Porque eu gosto de usar, gente, o pé calcador da máquina mesmo, tá? Eu não gosto muito daquele pé calcador que você compra de teflon, tá? Eu já usei bastante, só que eu acho que o meu trabalho fica mais bonito com ele, tá bom? Então, vamos costurar? Coloquei, então, o forro por cima. Tô usando a largura de ponto 4, 4,5. Eu gosto de largura de ponto grande, tá? Para costurar as minhas peças. Então, material principal estruturado, tá? O material principal de 45 por 33, com o corte já do nosso molde, tá? Então, eu costurei aqui de um lado, agora eu vou tirar o zíper e vou costurar do outro. Simples demais. Mesma coisa, eu vou pegar aqui o zíper, colocar os dentinhos de frente, tá? 36 centímetros de zíper de metro. Vou colocar de frente com a parte principal, né? Que a gente fez a marcação com molde, tudo certinho. Já estruturado, tá? Tem que estruturar. Eu estruturei esse material que já estava estruturado, eu estruturei com mais um TNT 120, porque eu quero que fique assim, ó, bem durinho, igual tá essa, tá? Bem durinha. Mas se você quiser que fique mais molinha, você pode usar o estruturador que você tá acostumada aí, tá bom? Ah, Cam, eu gosto de usar a manta, igual uma colega aqui falou, pode usar a manta, tá? Não tem problema não. Eu falei que eu não gosto da manta. E eu vejo que as pessoas estão usando muito TNT, porque é um material de qualidade para estruturar. O pessoal do sintético usa muito TNT. TNT é muito usado, TNT 150, o pessoal do sintético. Então, a gente pode ver que é um material legal para você usar, né? Um material que as pessoas estão usando, é de qualidade, então as pessoas estão vendo que vale a pena. Então, estou costurando agora o zíper do outro lado, bem simples, tá? Bem simples mesmo essa peça. Pro Dia dos Pais. E o forro com a mesma medida, 45 por 33, mas eu não cortei esse detalhezinho do molde, tá? Agora eu vou virar para a parte da frente. Uma coisa que eu não coloquei, que eu vou colocar agora, porque eu vou dar de presente hoje aqui, tá? R$50, eu vou dar hoje R$50 para comprar em etiquetas lá na Kikabud, minha parceira de etiquetas, tá? Eu vou aproveitar aqui e vou colocar, tá bom? O melhor é colocar antes, né? Um pouco antes, mas aqui também dá tempo de colocar. O que não dá é para depois que você já botou o forro, já fechou tudo. Aí você botar, não rola, né? Fica mais difícil. Então, a gente vai colocar a etiqueta. Deixa eu pegar ela aqui. As minhas etiquetas, ó. Essa aqui é uma,
Tem diversos formatos, tá? Eu gosto dessas plaquinhas de metal. Uma outra peça, vou mostrar para vocês aqui nessa aqui, que é a bolsa Lieste. Também projeto exclusivo da comunidade Colorida VIP, essa bolsa linda aqui. Ó, a etiqueta Kikabude, tá? Então eu vou usar essa, tá? Nessa peça, ó. Bom, você coloca o seu nome e ela é realmente uma etiqueta que traz bastante qualidade. Para vocês comprarem é no site da Kikabude, vocês podem falar diretamente com ela no WhatsApp, tá? Porque ela sempre precisa da sua logo e tudo mais, né? Personalizado, né? Então, ela é ó, com garrinha e tem esse detalhe aqui para fechar, tá bom? O material da Necessaire é uma sarja impermeável matelassada, tá? Então, eu vou fazer a marcação aqui de onde vai ficar a minha etiqueta, beleza? Vou dobrar aqui no meio. Dobra no meio. Olha certinho aqui. E eu preciso colocar essa etiqueta abaixo dessa parte aqui que tem esse detalhe, né? Que senão ela vai ficar em cima, na parte de cima da peça, não dá. Eu vou encontrar o centro. Aqui. Encontrei o centro, beleza? E eu vou marcar de cima para baixo aqui, ó. Eu vou marcar 7 centímetros, tá? Ó, de cima para baixo eu vou marcar 7 centímetros. Vou colocar a etiqueta abaixo dessa marcação de 7 centímetros. Então, eu encontrei o centro e marquei 7 centímetros de cima para baixo. Vou pegar esse detalhe aqui da minha etiqueta, vou centralizar, colocar bem certinho aqui no centro. E vou fazer as marcações e vou cortar, abrir esse espaço aqui, para que eu possa colocar as perninhas, né, da minha etiqueta, tá? Então, ó, marquei aqui. Vou pegar o abridor de casa, descaseador, como você quiser chamar aí. Então, essa aqui vai ser a parte da frente da minha peça, tá? A parte da frente da minha peça. Peguei a etiqueta aqui. É muito fácil. Eu gosto muito dessa praticidade. A gente que trabalha muito e tudo mais, a praticidade desse tipo de etiqueta é incrível. Mas você pode usar, tá? Outras etiquetas. Ela tem diversos outros modelos de etiqueta, tá? Não é só essa aqui, não. Deixa eu coisar que ela abrir um pouco mais porque ficou tortinho. Vou puxar para cá. Então, é uma etiqueta que facilita, né? E ainda por cima deixa a sua peça maravilhosa, glamurosa. O luxo, porque a apresentação do nosso trabalho, ó, coloquei ela aqui, agora eu vou botar a plaquinha aqui atrás. A apresentação do nosso trabalho, a gente conseguir mostrar o valor, né? Que tem a nossa peça, mostrar esse valor, porque não é somente o preço, não, tá? É mostrar o valor do nosso trabalho, isso é o grande ponto, a gente conseguir mostrar o valor que tem a nossa peça, para que a gente possa conseguir vender do preço certinho, do preço precificado de forma correta, é a gente conseguir mostrar esse valor, né? E o que você coloca na sua peça, o que você agrega na sua peça, agrega valor também. E você consegue transmitir com mais facilidade esse valor. Então, ó, a etiqueta foi colocada, tá? Aplicada. Bem fácil, bem simples. E agora, o que a gente vai fazer? Vamos costurar aqui perto do zíper, vamos rebater essa costura aqui do zíper e vamos fazer a costura de segurança unindo com o forro, tá bom? Então, esse material, esse nylon emborrachado, muita gente tem dificuldade até para saber qual é o lado da frente, qual é o lado do avesso, de tão lindo que esse material é, de tanta qualidade que ele é. É um material com altíssima durabilidade, tá? Eu gosto muito desse material. Para fazer peças, mochilas, malas, tá? Eu gosto muito. Térmicas, porque é um material 100% impermeável. 100% impermeável. E muito bonito, né? Ele dá um ar, assim, de luxo,
mesmo para sua peça, tá? Então agora eu vou trazer para cá. E vou... Já acaba aqui a linha, eu vou ter que botar de novo, que o Pedro cortou, né? Tá quase acabando a linha. Acabou. Chega pronto. Aqui na bobina tá boa. E agora eu vou pegar de novo aqui e vou colocar, né? Porque, como eu falei pra vocês, ele simplesmente veio aqui, puxou tudo e ainda cortou. Peripécias de menino cheio de saúde, né? Vai andar de bike, maricota, vai? Gente, quanto de live que eu já fiz com essa menina mamando, essa menina maricota. Mamando, né, né, maricota? Pedroca não, maricota. Porque eu fiz com Pedroca também. Maricota mamando, tantos stories, né, bebezona? Vai brincar, filhinha, vai andar de bike, vai. Vai dar um rolê de bike lá pra mamãe ver. Um rolezinho de bike. Você podia tirar as rodinhas. Tá bom. Maricota disse que quer tirar as rodinhas, gente, da bike dela. Pronto, eu passei. A linha que eu tô usando aqui, tá? Pra quem talvez esteja se perguntando qual a linha que eu tô usando, que ainda não me acompanha tanto tempo. Eu estou usando a linha de poliamida 60, tá? Que é uma linha que não arrebenta com a tração da mão. Só com o menininho com uma tesourinha, né? O menininho, ele arrumou uma tesourinha aqui e cortou. Então, eu vou tirar, tá, gente? Eu vou tirar essa parte dessa costura aqui e vou costurar de novo, tá? Essa parte aqui, porque senão vai ficar picotada aqui, eu vou ter que fazer um retrocesso aqui, bem numa parte de uma costura muito visível, não vou. Então, ó, eu abri uns 3 pontinhos aqui, aí essa parte da frente sai com mais facilidade, tá? Pronto, ó. Agora eu vou costurar novamente, tá? Vou começar daqui de novo, porque eu não preciso dar retrocesso aqui. Ó. Aí a agulha que eu tô usando, tá? Eu tô usando linha de poliamida 60, que você que usa máquina doméstica pode usar, tá? Essa linha não é exclusiva para quem usa máquina industrial, não é exclusiva para quem usa sintético, tá? Essa linha é para todos nós. Dei uma puxada aqui, deixa eu ver. Pronto. Essa linha aqui é para todos nós, tá? Porque ela não arrebenta, então ela facilita a sua costura. Ela tá pegando um pouco. Ela facilita a sua costura, tá? Bastante. Principalmente quando você vai costurar com muitas camadas. Então, ó, terminei. Fiz a costura de segurança, prendi tudo, tá vendo? Câmbio, eu posso botar um bolso aqui dentro? Pode, tá bom? Você pode pôr um bolso. Aí você vai colocar, costurar o bolso, se for um bolso em tela, né? Tela fashion, tá? Aí você vai costurar o bolso com acabamento em cima e embaixo. Aí você coloca, tá? Presta atenção onde é que vai ser o meio, onde é que vai ser as laterais direitinho. Aí você pode colocar um bolso, mas aí ele tem que ter um viés em cima e um viés embaixo, né? Ou você pode colocar inteiro aqui, aí ele fica com o viés no fundo, tá? Eu fiz assim porque é mais rápido, tá? Deixa eu mostrar ele na parte interna aqui, pra quem não viu. Deixa eu mostrar aqui, porque aqui tá escuro, mas dá pra ver, né? Melhor, dá pra ver. Tá? Então aqui você pode colocar um bolsinho sim, só que aí você tem que botar o acabamento em cima e embaixo, que aí vai ficar melhor, tá bom? E agora eu vou cortar essa sobra aqui, tá bom? De estrutura, de forro, né? Que é o nylon emborrachado, tá? Então, gente, é um material nylon emborrachado muito top. Eu uso ele desde quando eu comecei na costura criativa. Eu via pouquíssima gente usando. Aí interessante que agora ele deu um boom, principalmente para material externo, para material principal. Caramba, deu um boom que eu tô achando interessantíssimo, por causa dessas peças puffers, né? Então deu um boom e isso é muito legal, né? Um material que eu sempre fui apaixonada, quem é minha aluna desde o comecinho, sabe que eu falo
desse material, chega meu olho brilha, né? Chega a sair coraçõezinhos do meu olho. De tanto que eu gosto desse material. Vou beber mais uma água, tá? Então a nossa peça tá praticamente pronta, de verdade, é muito rápido. Gente, o trem já secou, né? Secou que esturricou. Vamos ver aqui a nossa alcinha. Bora lá. Colocar, então secou, já tá bem sequinha. Agora eu vou colocar no centro. Eu marquei os dois no centro. Vou colocar no centro aqui. Bem centralizado. Se você tiver dificuldade de centralizar, aí você pode marcar, tá bom? A sua alça e tudo mais. Beleza? Então, ó, passei a cola de contato na alça e no corinho ou no montana. E agora eu vou costurar, tá bom? Então, vamos lá costurar agora? Vou trazer vocês um pouquinho mais para perto, tá? Eu vou usar uma largura de ponto maior, 4. E uma coisa que eu preciso fazer é tirar a pressão aqui, ó, diminuir, né, a pressão, o máximo que você conseguir no seu pé calcador, tá? Fica mais fácil de você costurar esses materiais. Então, tirei bastante aqui a pressão do meu pé para facilitar essa costura, beleza? Então, agora eu vou costurar aqui esse corinho, tá bom? Então, eu vou costurar e já vou pegar aqui, ó, que você precisa de uma agulha de mão para dar o acabamento, tá bom? E vou colocar dois rebites. Você pode fazer com rebite, sem rebite, tá? Então, essa aqui, ó, eu fiz com rebite aqui na ponta, tá? Então, é um detalhezinho. Então, eu vou começar a costurar bem na pontinha. Não tá indo legal. Deixa eu ver. Acho que foi muito, né? Deixa eu ver se melhora. Não vai ficar uma top alça. Melhor. Acho que eu tinha botado muito. Não precisa ser muito, tá, gente? Um pouco menos. Ficou isso aqui, ó, pra fora. Então, você vai testando, tá? Pode testar, não precisa fazer igual a mim, né? Testa num outro lugar, tá? Pra você ver como é que tá com um outro material, né? Com um outro sintético, antes de fazer na Vera, tá? Se você não tem tanta experiência. Porque eu faço pouco isso aqui, tá, gente? Eu faço pouco esse tipo de detalhe, mas eu acho tão lindo. Todas as vezes que eu faço, eu amo. São detalhes que enriquecem muito a nossa peça. Então, tem que ter calma. Pronto. Aí agora você tira a linha sem cortar, tá? Porque a gente vai levar essa linha lá pra trás. Ixi, esses pontos aqui não foram. Deixa eu voltar aqui. Essa alça aqui vai ficar banguela. Deixa eu voltar aqui. Tem que costurar de novo, não é a ideia, tá? A ideia não é essa. Então, como ficou muito solto, vou voltar aqui, não tem problema não, acontece. Se acontecer com você, você não vai botar essa alça não, tá? Eu vou até fazer com essa alça aqui, só porque tá aqui com vocês, tá? Mas eu pretendo melhorar essa alça, tá? Fazer uma outra. Não vou botar, não vou deixar assim não, tá? Mas é só pra mostrar pra vocês, acabou ficando assim picotada, ó. Mas não é assim que eu gosto de fazer, não é mesmo. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar essas linhas, uma agulha de mão, pegar uma agulha de mão, aí a gente pega essa linha e a gente passa ela para trás, tá? Porque a gente não faz retrocesso. A gente pega a linha, passa na agulha e coloca ela para trás. Pega a ponta da linha aqui, ó, e coloca ela no próximo ponto, tá? Coloca no próximo ponto, passa a linha para trás. Aqui é para fazer isso só uma vez, tá? Não esse tanto de vezes, já que a linha não ficou tão legal, né? Então, pega a ponta da linha, passa
e passa para trás e dá uns 3 nozinhos, depois sela. Porque esse acabamento ele vai ficar para trás. Então fica um acabamento mais primoroso, tá bom? Então, ó, passa para trás, pega as pontas, que vai ficar 4 pontas, né? Então você pega 2 para um lado, 2 para o outro, e você dá uns 3 nozinhos, tá? Depois sela. Então, você passa a ponta da linha na casinha próxima, tá? Na casinha da frente. E esse acabamento, ele fica para baixo, aí dá para ver menos. Fica menos visível, né? Dá um segundo nó aqui. E um terceiro nó e vou selar. Ele fica mais escondidinho, tá? E já aqui, né, já que eu fiz desse jeito aqui, eu vou ajeitar, né, também. Vou passar para trás. Vocês tenham paciência aí, tá? Tenha fé em Deus, tenha fé na vida. Vou passar para cá, vocês têm paciência aí, tá bom? A gente vai, já a gente termina, gente. Essa peça é muito fácil, a gente já precifica e eu vou explicar algumas coisas para vocês a respeito da criação de uma ação para o Dia dos Pais, tá? Porque não adianta você ter uma peça linda dessa, fazer aí um monte e elas ficarem aí paradas, você não conseguir vender. Precisa existir uma ação de vendas. Mais uma vez, quem está chegando agora, dentro da comunidade, você tem 91 projetos, mas os projetos, eles fazem parte. O mais importante no seu negócio, vou fazer a mesma coisa, tá? Vou para o pontinho da frente, vou passar por baixo no pontinho da frente, tá? Passar por baixo no pontinho da frente. O mais importante do seu negócio é a venda. Se o mais importante do seu negócio está sendo só os projetos, tá errado, tá bom? Vou te dizer a realidade, que tá errado. Acho que eu consigo puxar essa aqui, porque ela tá duplicada, pronto. Nem vai precisar passar na agulha. E tá errado, tá bom? Se os projetos é o mais importante dentro do seu negócio, se é só nisso que você foca, tá errado. Negócio que só foca nisso, só foca no projeto, ele não é um negócio. Todo negócio próspero, o foco é vendas, tá? Todo negócio próspero, o foco é vendas. Aqui, então, eu vou dar mais 3 nozinhos para que a gente possa já colocar os rebites, tá? Vou botar rebite aqui e finalizar. Então, pronto. Vou cortar. Ficou 2 detalhes aqui. Acontece. Pronto, ó. Tá? Ficou ruim, mas não ficou tão ruim, né? Ficou ruim, mas dá para passar. Dá para viver, ó. Como ficou, tá bom? E agora eu vou aplicar o rebite, tá? E eu vou levar vocês para lá, que eu não vou deixar vocês aqui, né? Vou aplicar o rebite, tá? Vem cá comigo, amigas. Então, o foco do seu negócio precisa ser... Aqui, meu balancinho. Deixa eu trazer uma luz para cá, para iluminar nós. O foco do seu negócio precisa ser vendas, tá? Se ainda não é, possivelmente é por isso que o seu ateliê não está te dando retorno financeiro, tá? Porque o seu foco está sendo projeto, comprar projeto, eu só quero projeto. Na comunidade são 91 projetos. A maioria das minhas alunas, depois que entram na comunidade, elas não precisam mais, elas, assim, a porcentagem
é 90, 95% dos projetos da Colorida, a grande maioria das alunas. Porque elas começam a ver que não é preciso a gente ficar atrás de projeto. A comunidade tem muitos, né? Não precisa ficar atrás de projeto. Você precisa focar em vendas, tá? E os projetos vão fazer parte. Então, eu fiz um furo aqui, ó, bem na pontinha. Marquei meio centímetro, tá? E fiz um furo no centro. E eu vou, então, aplicar o rebite duplo aqui, tá? Eu tô usando prateado, né? O níquel. Deixa eu pegar os níquel aqui. Aqui que eu tô usando o rebite 1,5, tá? Também lá da JJ Fivelas com rebite duplo. Quem tá começando, para mim, o segundo melhor investimento, mais importante, o segundo melhor equipamento e o investimento que você deve fazer é num balancinho, tá? Esse aqui é um Cardenas 100, você encontra lá na JJ também. Então, ó, coloca o rebite, aperta o rebite. Esse aqui já tá ajustado porque eu já tinha usado ele agorinha, tá? Então, tem que sempre ajustar o seu rebite, tá? O seu balancinho. Dentro da comunidade tem aula de balancinho, tá? Para quem não sabe usar o balancinho. Quem não tem balancinho, eu indico que você compre um balancinho. Balancinho é muito importante. Segundo equipamento mais importante de um ateliê de costura criativa que quer se tornar um ateliê profissional. Vamos voltar para cá. Então, ó, ficou assim. Até que eu gostei, até que vai passar. Acho que eu não vou tirar, não. Vou manter. Ó, como ficou o detalhe. A marca do meu alicate furador, minha irmã, boa pergunta. Olha, lá no site da JJ Fivelas, vocês têm umas opções muito boas, tá? Eu não sei qual é a marca, esse eu tenho. Posso olhar ali, tá? Porque ele ficou ali. Esse eu tenho há muito tempo atrás, mas ele nem fura muito bem, tá bom? Não fura muito bem, não. Eu sempre tenho que ajudar com o agulhão. Mas lá no site da JJ tem muitos, tá? E agora a gente vai passar o cursor pra gente fechar a nossa peça e concluir, tá bom? Então agora, ó, montei toda essa parte, passei o zíper, costurei o zíper com forro, montei tudo, montei a alça, né? Beleza. Agora eu vou pegar o meu cursor e eu vou entrar com o meu cursor de frente para mim. A parte da frente da minha necessaire é onde está a minha etiqueta Kikabude, maravilhosa, né? Então, eu vou entrar pela minha direita e fechar na minha esquerda, ok? Então, eu vou trazer para cá, bem certinho aqui, tá? Peça torta ninguém merece. Se você é do tipo que faz a peça torta e fala, ah, tem problema não, deixa assim. Não é assim, não. Melhore muito. Quanto mais você entende a importância de ter um trabalho de qualidade, mais você vai ficar perfeccionista com as suas peças, tá? A parte interna das peças, elas são muito importantes, que você tenha muito cuidado com o seu acabamento. Que ela fique tão linda, que sua cliente olhar a parte interna, ela falar bem assim, meu Deus do céu, que artesã é essa? Esse é o nível que eu quero sempre estar e que eu indico que você esteja também. Eu vou passar aqui o zíper, eu tô achando difícil passar só selando, eu vou cortar um pedacinho dos dentinhos do zíper, ó. Tá escuro, né? Tá meio escuro. Acertar aqui certinho e eu vou passar o cursor. A gente corta um pedacinho do zíper, dos dentinhos do zíper, facilita um pouco, né? E a gente vai passar até ficar certinho. Deixa eu ver se eu acertei, ó. Certinho, tá vendo? Certinho. Passa o cursor, vê se deu certinho aqui do outro lado, porque se não tiver dado, quer dizer que você cortou, o negócio não ficou certo, não ficou padrão, aí você tem que voltar lá. Porque as peças só se encaixam, eu busco fazer assim moldes que são perfeitos, tá? As peças só se encaixam se você corta tudo certinho e costura certinho. Uma coisa que é importante lembrar, tá? Todos os projetos da Colorida são costurados com o pé de máquina 0,5, tá? Então, a margem que a gente costura é 0,5. Se você tá costurando com uma máquina doméstica, tá? Você pode falar comigo no direct, que eu mando para você o link para você comprar um pé calcador 0,5, tá? Se você quer fazer os projetos da Colorida.
porque todos são com margem 0,5, todos, tá bom? Que é esse pé da máquina industrial. Então, ó, cortei só um pedacinho, mas não precisa cortar tudo do zíper, de um lado, do outro, passei o cursor, tá bom? E, ó, ficou perfeito de um lado do outro, quer dizer, tá do tamanho certinho de um lado do outro, tá bem centralizado. Qualidade de trabalho, qualidade de trabalho. Ah, não, fiz assim, mas tá bom, deixa assim, deixa não, tá? Deixa não deixa não, porque senão você se acostuma a fazer trabalho meia boca. Pelo amor de Deus, artesanato não é meia boca, tá bom? Então, agora eu vou pegar as laterais aqui, ó. Primeiro, aqui, parte principal estruturada, né? Além da estruturação que já tem aqui nesse material, que é uma sarja lá da Vimor Tecidos. Sarja lisa, essa aqui é um verde escuro, sarja lisa, já tem estruturação. Eu coloquei mais, porque eu quero que fique mais estruturado. E os forrinhos, tá? O forrinho eu cortei com 11 por 12, tá bom? 11 por 12, 2 forrinhos. Eu não cortei com a medida certinha, não. Eu prefiro não cortar, tá? E agora eu vou colocar, ó, em cima, aqui, ó, parte principal com parte principal. Vou prender aqui na lateral. Tá? Você que tá cansada de ter um negócio que você faz e você nada, e você sente que você tá no mesmo lugar, o seu lugar é a comunidade, porque você tá perdida, né? Então, para quem quer ter um caminho para caminhar, a comunidade é o lugar. Vou pegar o forro, vou colocar de frente com o forro, tá? Então, ó, e ele cabe certinho, parte principal de frente com a parte principal, forro de frente com o forro, tá bom? Essa comunidade é para quem quer crescer, tá? Essa comunidade é para quem quer vender mais, para quem quer fazer com que o seu trabalho prospere, para quem quer sair do amadorismo e se tornar cada dia uma profissional melhor, né? Então, esse é o lugar, é a comunidade. Então, agora eu vou costurar retrocesso no começo, retrocesso no final, ó. Tá vendo? Vou soltar aqui, vou rebater essa costura. Rebater essa costura aqui e costurar o forro, tá? Então, fazer a costura de acabamento. Ó como ficou, ó. Tá? Vou rebater aqui a costura, fazer a costura para prender esse forro. Mas, mais uma vez, essa comunidade, ela muda a sua vida se você se dedicar a querer mudar, tá? A querer melhorar o seu trabalho, querer melhorar e crescer, se desenvolver, tá? Então, você tem tudo que você precisa dentro da comunidade. Você não tá mais sozinha, tá? A partir do momento que você entra para ser uma aluna exclusiva, ser uma aluna VIP, você tem todo o apoio meu e da minha equipe, tá? Todo esse apoio para que você possa chegar onde você deseja. Mas esse esforço é seu, né? Não existe uma mágica, né? Eu falo muito da vida adulta, né, para as minhas alunas. Olha, eu dou aula que é para adulto. Então, na vida adulta não existe mágica, existe esforço, determinação, dedicação, né? Constância. Então, ó, ficou assim, tá? Já vamos fechar a peça, tá? Já vamos fechar e vamos precificar. E eu vou ensinar para vocês como vender, fazer uma ação de vendas para você vender seu trabalho, tá? Você aproveitar essa oportunidade aí, que é o Dia dos Pais. Dia dos Pais vai dar dia 8 de março. Que dia é o Dia dos Pais? Falem para mim. A Camila Moreira. Gente, é sério mesmo. Eu estava no fundo do poço querendo desistir quando resolvi entrar para a comunidade. O resultado está sendo surreal e a Cami é uma amiga de verdade e ela se dedica real para nos ajudar. Totalmente. Isso é uma realidade. Então, a gente vai agora costurar do outro lado e fazer a mesma coisa, tá? Quem tá costurando junto comigo? Me conta. Me contem aí quem é que tá costurando junto comigo, fazendo essa necessaire. A Carolzinha fez um monte dessa necessaire masculina, né, Carolzinha? Carolzinha, ela fez um tanto, fez uma produção de necessaire special. Essa aula em parceria com a Sun Special, a marca de máquina que eu uso e que eu amo.
Pronto. Costurei os dois lados, tá? Ó. Agora, antes da gente colocar a alça, eu vou... Desculpa, gente. Depois eu vou colocar um detalhezinho nesse puxador, tá? Eu gosto muito desse puxador. Vou colocar um detalhe que é o mesmo detalhe da alça. Vou colocar nesse puxador. Esse aqui eu coloquei, ó. O mesmo detalhe daqui eu coloquei no cursor, ó. No puxadorzinho, né? Esse detalhe aqui eu cortei com 0,75 por 10 centímetros. Aí você dobra, bota um rebite duplo, ó. Como fica lindo esse detalhe aqui no puxador. Fica bem cara de meninos, né? Ó. Vamos lá. Cami dá uma dica de materiais para quem vai iniciar na costura criativa. Materiais. Olha, eu posso falar do que eu gosto, mas você tem que ver o que você gosta, amiga, sabe? O que você quer trabalhar? Você quer trabalhar com sintético? Quer trabalhar com tecido? Né? Então, depende muito do que você quer trabalhar. Mas, principalmente, depende com que público você quer trabalhar. Isso é muito importante. Ah, eu quero trabalhar com um público feminino, né? Que é o público que eu mais trabalho. Ah, deixa eu só falar para vocês o que eu estou fazendo. Eu encontrei o centro nessa parte, eu concluí aqui. Agora a gente já vai fechar a peça e terminar. Estou encontrando o centro aqui, ó. Agora, ó, ajeita aqui, encontro o centro aqui. Vou fazendo isso dos dois lados, tá? Então, você precisa encontrar qual é o público. Você vai trabalhar com maternidade? Dentro da comunidade, tem muitos projetos que você consegue trabalhar com o público maternidade. Não, eu quero trabalhar com feminino, quero trabalhar com infantil. Então, depende, tá? Do que você quer trabalhar, para você escolher os materiais, tá bom? Que você vai trabalhar. Então, eu gosto de trabalhar com tecido e eu gosto de trabalhar com sarja. Eu gosto de estruturar, dentro da comunidade tem muito isso, essas orientações, tá? Eu gosto de trabalhar com estruturadores mais duráveis, né? Então, os materiais vai depender do que você está querendo, tá? E o básico do básico tem que ter, né? Tem que ter uma base de corte, é importante. Tem algumas coisas que é bem importante que você vai comprando aos poucos, tá? Pode ficar bem tranquila, tá? Tipo balancinho, né? Você tem que ter sua máquina, mesmo que seja doméstica. E você vai comprando aos poucos, tá? Então, algumas coisas eu não investiria como eu investi no começo. Então, se eu tivesse orientação. Né? Então, é importante, sim, essa orientação que você está querendo, tá bom? Se eu quiser colocar um bolso, que medida... Aí, a medida aqui, amiga, ó. A medida aqui e a medida da lateral. Deixa eu ver aqui um bolso, ó. Aí, você tem que botar o acabamento certinho, tá? Então, um bolso eu colocaria com 10, com essa medida aqui. 10 por 22, aí você corta e depois tira a medida certinho quando fizer aquela parte de rebater, né? De fazer a costura de segurança, tá? Então, 10 centímetros aqui dá. Aí você tem que colocar um acabamento em cima e embaixo no bolso, tá? Você pode colocar dois, um no lado e outro do outro. Fica bom também, tá? Com bolso fica bom. Então, finalizei aqui. E agora, eu vou pegar, ó, a minha peça tá de frente pra mim, no meu lado esquerdo, que é pra onde o meu cursor vai subir, tá? Para onde meu cursor vai subir. Deixa eu ver isso aqui. Pronto, deu certo. Para onde meu cursor está subindo, tá? É onde eu vou colocar minha alça. Minha alça vai ficar para onde o meu cursor está subindo, ok? Então, de frente para você, do seu lado esquerdo, é onde vai ficar a sua alça. Aí tu vai pegar a alça, vai colocar para fora. Um pouco menos de meio centímetro, tá? Só uma pontinha. E veja o seguinte, essa parte, ela é arredondada. Tem um detalhe aqui nessa parte. Então, você vai colocar ela retinha aqui, ó, nesse encontro dessa parte aqui, que é da lateral, com a parte do canal de zíper, bem certinha aqui, com uma pontinha para fora, tá? Deixa uma pontinha para fora. E como tem uma curva, vai ficar tortinho mesmo, não é para você ajeitar, não. Aqui é a sua... onde você vai colocar, ajustar certinho. Costura de um lado, costura do outro, tá? Então, aqui, ó, retinho aqui, nesse encontro, aí você costura a alça com a pontinha para fora. Retrocesso, pronto. Ó, ó, tá vendo? Aí ela fica assim, ó, um pouquinho maior na parte aqui, ó, por causa da curva, tá bom?
A Niarte, a Gil, a minha amiga querida, disse que essa peça é muito fácil, que agora durante a live que eu tô conversando, né, ela já fez 2. Muito fácil, gente. Você faz 10 aqui, dessa aqui fácil. Então você pode, pode colocar ela como uma peça aí na sua ação, que eu vou explicar daqui a pouco, tá? Então, ó, costurei dos 2 lados. Então é muito fácil, igual a Gil, que a minha aluna tá falando aí, tá? Ó, costurei de um lado, costurei do outro. Agora eu vou abrir a minha necessaire, vou colocar ela aqui tudo pra fora e a gente vai costurar pra fechar e finalizar, tá bom? Aí a gente vai precificar. Vou pegar essa parte e colocar por cima, tá bom? Essa parte aqui colocar por cima. Primeira coisa que eu vou fazer, colocar centro com centro pra distribuir, tá bom? Quem quiser prender tudo, tá? Tem o costume de prender tudo, eu não tenho esse costume, não gosto muito, tá? Então eu vou só distribuir aqui, faço um retrocesso, ó, distribuo aqui no centro, tá vendo? E agora eu pego essa parte aqui, ó, esse encontro aqui, junto e costuro, ó, a partir daqui, ó, tá vendo? Ó, abri, fechei aqui e eu vou costurar por esse lado aqui, tá bom? Ajeita. E vou costurar. Cuidado com a curva, porque tem que ficar bem paralelo os materiais, tá bom? Ó, cuidado com a curva. Encaixa. Deixa eu ajeitar aqui para deixar para vocês verem, tá bom? Ah, Cami, eu não faço peças com viés. Pelo amor de Deus, tá? Toma vergonha, vamos melhorar, porque não tem condição, tá? A artesã precisa se propor a fazer o trabalho, mesmo que ela não goste tanto, tá bom? Ah, eu não gosto muito de aplicar o viés, eu também não gosto muito não, mas eu aplico. E eu estou cada dia mais querendo melhorar o meu trabalho, então eu sei que muitas peças precisam de viés, então eu vou fazer, mesmo não achando a mil maravilha. Eu falo muito da vida adulta, né? A vida adulta é essa, você fazer as coisas que você precisa fazer, mesmo você não achando tão legal. Ah, eu não acho tão legal colocar viés, aplicar viés eu acho meio chato colocar viés. Tudo bem, mas é um tipo de trabalho que eu preciso fazer e eu preciso melhorar. Então, eu estou sempre disposta a melhorar o meu trabalho. Então, eu vou aprender a colocar o viés, aplicar o viés. Então, costurei, tá bom? Agora eu vou costurar o outro lado. Então, se disponibilize a fazer mesmo que você não goste, porque é um benefício para o seu trabalho. E quando você vai fazendo, você vai se acostumando, você vai melhorando, tá? Você vai melhorando. Então, saia de achar que tudo que você tem que fazer tem que ser só aqueles forro embutido, tá? Para que você possa fazer melhor. Então, centro com centro. Coloquei do outro lado, né? Mas eu vou costurar desse daqui, ó. Por esse aqui. Esse aqui é o lado da alça, tá? Vou juntar aqui e vou fazer do mesmo jeito. Vou juntar. Retrocesso. Cuidado aí com a alça. A minha alça, ela tá... Eu costurei o retrocesso mais pra baixo. Não ficou tão certinho quanto eu queria. Mas agora eu vou costurar, porque eu tô segurando a alça. Ó, tô segurando a alça bem certinha. Aqui. Vai ajeitando para não ficar pregas aqui, ó, para ficar bem certinho, paralelo. Encaixa. Sempre encaixando, tá? Evita tracionar. Encaixa o material. Aqui. Quase terminando. Aí a gente vai aplicar o acabamento, tá? O meu acabamento é feito no mesmo material do meu forro, o nylon emborrachado, ok? Ajeita, paralelo, material.
Deita bem. E retrocesse. Aqui, ó, não gostei muito da costura, não. Eu vou refazer, vou costurar novamente aqui, tá? Então, segura a emoção aí. Pronto. Então, ó, costurei os dois lados, cabe certinho, tá? Estou fazendo ela no sintético. Vai ficar linda, Júlia. Depois você posta, tá? Eu quero ver quem vai postar, tá? Fazer a sua peça e postar. Então, eu vou explicar aqui como é que coloca, tá? Não vou colocar aqui não para dar tempo da gente fazer tudo que a gente quer e eu quero terminar 17 horas, tá? Que era o que eu estava prevendo. Vou explicar aqui como é que você vai colocar o seu acabamento e você coloca aí, tá bom? Porque a peça tá pronta, é só colocar o acabamento, o viés, né? Então, isso aqui não é um viés, isso aqui é um debrum, porque eu não cortei no viés do tecido, no 45 graus de um tecido, porque esse aqui não é um material que se faz viés, né? Porque ele não tem a trama aqui, tá bom? Trama, urdume não tem. Então, ele não se faz viés. O viés, ele deixa o material mais elástico, né? Tem elasticidade no material. Esse material não tem elasticidade, mas você consegue fazer o acabamento com ele. Então, eu vou cortar 40 centímetros, aqui tem um pouco mais, mas é 40 centímetros por 4, se você for usar um material que você vai cortar, né? Sem ser um viés já pronto, né? Um boneon, você pode usar, usa o que você quiser, tá bom, amiga? Usa o que você tiver aí disposta. Eu gosto de colocar o viés igual ao material principal. Então, você vai deixar, ó, aqui, ó, uns, deixa eu ver quantos centímetros que dá aqui. 2,5 centímetros para fora, de frente, ó, com o material principal, né? Material principal não, com forro, frente com frente. Você vai costurar até lá o outro lado, deixar 2,5 centímetros, né? Aí depois você vai vir dobrar, tá bom? Eu acho que eu vou costurar essa, sabe? Que aí fica mais fácil, né? Vai que vocês... aí eu deixo só o outro lado, tá? E a gente vai começar, então, a precificação. Esse creminho aqui já foi, acabou-se. Então, eu vou passar um pouquinho de creme aqui, vou deixar uma pontinha, tá? Então, ó, o avesso do material, tô passando esse creminho aqui do avesso do material. Não estraga a máquina, tá? Você não vai ter nenhum problema. Aqui, ó, então, 2 centímetros, 2,5 centímetros a pontinha pra fora. Eu vou costurar com a margem de costura 0,5, tá? Eu costurei um pouco mais na ponta, esse primeiro, agora eu vou costurar com a margem 0,5. Então, aqui é só ir ajustando, tá? E você passa esse acabamento, você costura esse acabamento, se você for usar tecido, pode fazer o viés, né? O viés na curva, como ele tem elasticidade, ele se encaixa melhor na curva, né? Esse aqui você tem que fazer um esforço, né? Esse aqui você tem que ir ajustando com mais tranquilidade, tá? Então, passa aí o acabamento, tá? Aqui vai ter uma sobra, como eu falei, eu não cortei com 40, cortei com um pouco mais. Margem 0,5, tá? Aí eu aproveito e mostro pra vocês como é que eu faço esse acabamento aqui, porque tem a alça, né? Ó, costurei, vou deixar aqui um espacinho de 2,5. Costurei o acabamento, tá vendo? Agora a gente vai trazer pra frente, ó, esse acabamento. Aí você vai, ó, eu tô achando grande, acho que dá pra deixar 2, tá? Deixa eu tirar aqui essas linhas para não me atrapalhar, para ficar bem bonito o meu acabamento. Ó. Aí você vai dobrar, ó, a pontinha para dentro, ó, essa pontinha aqui eu dobro para dentro, dobro novamente e cubro a costura de baixo. É para isso esse acabamento, para você costurar e deixar assim um acabamento bem limpo, né? Tampando a costura. Gente, o que eu vejo de artesã fazendo... E aqui na parte da alça, que tá a mais, é só você puxar um pouquinho aqui que dá, tá? Eu vejo muita artesã deixando a parte interna, assim, sabe? Tão feia. A parte externa linda, a parte interna, quando ela abre para mostrar num story, num vídeo do Reels, né? Aquela peça, assim, meia feia, sabe? Aquilo é um trem desmotivante, né?
Então, uma coisa que eu quero falar para vocês é o seguinte, né? Agora a gente vai precificar, tá? Fica aí que a gente vai precificar. Eu vou costurar só mais essa parte aqui, né? Vou fechar aqui e vou virar a peça pra gente poder ver ela bonita, linda. Eu gosto muito de usar aqui nessas partes curvas, eu gosto de usar o agulhão, tá? Mas ele tá ali em cima, que eu usei ele. Então vai ser sem agulhão mesmo, vai ser na mãozona. Segurando aqui. Por quê? Essas partes aqui, como não tem elasticidade, essas partes, ela precisa ser melhor distribuída, né? E quando a gente tem o agulhão segura. A minha linha foi, ó, gastando. Isso pode acontecer, ó. Rompe um pedacinho da linha, aí ela vem desfiando, tá? Isso pode acontecer. Porque às vezes bate em algum lugar e um pedacinho dessa linha, né? Uma ponta dessa linha, ela desfia. Isso pode acontecer. O que não pode acontecer um monte de vezes, porque aí você tem que ver o que está de errado no seu na trajetória da sua linha, nas pressões que você está colocando, tá? Isso aí você tem que prestar atenção. Então, a minha saiu aqui, eu já voltei e vamos dar continuidade. E vamos lá. Quase terminando. Então, a gente termina aqui e vamos, então, precificar, tá? Eu vou explicar para vocês aqui uma forma facilitada de precificação, que se você ainda não conhece, você acha que a precificação é só você olhar para a peça e falar assim, olha, eu gastei R$20 de material, então a minha peça eu vou multiplicar por 3, tá errado. Ah, eu acho, só olha e acho que essa peça vale R$50, tá errado. Você não tá sabendo onde você tá pisando, você não tá sabendo o que você tá fazendo do seu negócio. Quem não sabe precificar, quem não sabe precificar suas peças, vive de achismo e não dá conta de se valorizar, porque não sabe o que está acontecendo, não sabe quanto de lucro que está tendo aquela peça. Vamos fazer nascer nossa peça agora? Não sabe quanto de lucro está tendo naquela peça, tá bom? Não sabe. Então, vai fazer a mesma coisa, ó. Desse lado, vai fazer desse lado, tá bom? Eu vou desvirar para que a gente possa ver como ela ficou. Então, não está sabendo quanto de lucro, não está sabendo quanto que foi de material que ela usou. Então, ela não consegue se organizar, não consegue passar preço direito, não consegue se valorizar. Então, a precificação, gente, por isso que dentro da comunidade a gente valoriza tanto a precificação. A coisa mais linda que ficou essa necessaire, gente, olha, não é por nada não, mas olha que top que ficou, né? Ficou bem bonita. Você que entrar na comunidade, você tem acesso a um aplicativo que eu vou te mostrar de precificação, onde você vai sair do achismo e esse aplicativo, a parte Pro, que é a parte profissional do aplicativo, que se você hoje for entrar para o Pro desse aplicativo, ele está 239 hoje. E você entrando na comunidade, você tem ele incluso, você não paga mais nada por isso. Olha que coisa linda que ficou, deixa eu mostrar as duas. Ela é redondinha assim, ó. Se você não colocar nada nela, ela não fica em pezinha, não, porque ela é redonda aqui. É o design, né, da nossa necessaire, tá bom? Daqui a pouco eu vou colocar um detalhezinho aqui para ela ficar mais bonita ainda. Olha que coisa mais linda que ficou a nossa necessaire, que a gente vai precificar ela agora, tá? Então, vou mostrar aqui para vocês a precificação. Então, ficou linda, né? Eu amei. Olha que coisa mais linda que ficou as nossas necessaire. Tá? Então, faz aí, posta. Vamos lá, vamos fazer a nossa precificação? Então, eu vou pegar aqui, ó, vou abrir para vocês, aqui, o aplicativo a preço e vou virar meu celular aqui, tá? Eu acho que eu vou levar vocês, deixa eu ver se eu dou conta. Ali, ó, vou levar vocês para ali porque eu tenho o suporte. Bom que vocês conhecem aqui, tá? Ó, esse aqui é o suporte que eu uso. Tem ali um colchão dos meninos. Deixa eu botar esse colchão aqui para baixo, que esse colchãozinho tá só a glória. Então, vou virar para cá. Vou botar vocês aqui de frente já com apreço, tá? Aqui. E vou trazer a iluminação, né? Para que a gente possa ver melhor. Mais iluminado fica mais fácil, né? Então, vamos iluminar para cá. Quem sabe faz ao vivo. É isso mesmo. Deixa eu botar aqui.
para vocês irem até vendo aí como é que é esse aplicativo, tá? Então, nossa peça maravilhosa, nossa nécessaire linda de viver. Vou botar uns trem aqui dentro dela para dar um pezinho, porque aí bota um pezinho, ela já fica em pezinha, tá? Porque ela sem nada, ela é redonda, então ela vira. Vou botar umas coisas aqui e a gente já olha ela de novo. Vou mostrar para vocês. Então, vamos precificar ela, tá? Então, esse aqui é o aplicativo a preço. Esse aqui é a versão Pro do aplicativo, tá? Nessa versão Pro, você tem a versão gratuita também, tá? Do aplicativo a preço, tá bom? Tem a versão gratuita no aplicativo a preço, só que ele é bem limitado, tá? Nessa versão paga, que é a versão Pro, que todas as novas alunas da comunidade têm acesso, ó, no Pro, você consegue fazer a precificação da quantidade que você quiser. O Pedro pegou meu celular, encheu de sujeira meu celular. Uma benção. Mas dá pra gente ver, ó. Então, você consegue precificar quantas peças você quiser, você consegue fazer a gestão do seu negócio, tá? Então, a gestão financeira, você consegue colocar todo o seu estoque e saber quanto que você tem em estoque. Tem gente que se assusta quando bota todo o seu estoque aqui. Você consegue colocar todo o seu estoque. Criar orçamentos, tá? E mandar o orçamento em PDF, com foto, tá? Para a sua cliente. Aqui tem a organização para você colocar a venda realizada e toda a sua gestão, então você consegue colocar aqui. Você consegue colocar contatos e dentro do próprio apreço, tá? Você tem os cursos do apreço, tá? Então é um aplicativo. Então a gente vai precificar. Muito fácil precificar. Você vai ter que colocar aqui quais os materiais que você tem. Então são 3 pontos, tá? Você tem os materiais, os custos e o lucro, tá? Então é um tripé do preço, tá? Então a gente vai colocar aqui novo produto, vamos escrever aqui o nome, Nécessaire, vamos precificar ela agora. Nécessaire Special. Se você quiser colocar uma descrição, tá? Aí, então, vamos lá, precificar. Adicionar materiais. Eu previamente tenho os materiais que eu uso já preenchidos. Você vai ter que preencher isso, tá bom? Então, eu vou clicar para escolher o material. Então, eu vou usar aqui, ó, alça em couro 2 milímetros, alça em couro 2 milímetros. Aqui tem unidade, né? Porque essa alça é aquela alça de 1,20 m, tá? Que é uma alça normal, não é essa. Cancelar. Não, cancelar não, descartar a alteração. Espera aí. Vamos voltar para cá. Material. De novo, adicionar materiais. Então, vamos voltar aqui. Alça chique. 20 centímetros de alça chique, ó, 20 centímetros de alça chique foi o que a gente usou. E você vai colocar o valor certinho, tá? Quando você vai colocar os materiais, você coloca qual o valor que você pagou nos materiais e você vai adicionando, né, dentro do seu aplicativo, tá? De precificação, que é o apreço. Então, usei a alça chique, 20 centímetros, usei um cursor. Você pode colocar os valores para cada cursor que você paga, qual é o valor que você paga, tá? Você deixa tudo bem certinho. Adicionar outro material. Eu usei a etiqueta plaquinha de metal, usei uma. Adicionar outro material. Usei, vamos ver, a linha 60 de nylon grande. Aqui você pode colocar também, tá? Eu não vou colocar hoje, mas você pode colocar também. É importante que você coloque, tá? Mosquetão não usei. O nylon dublado eu não usei. O nylon emborrachado eu usei. Eu usei uma largura de 45. Não, na verdade aqui foi 33, né? De largura. E o comprimento foi 45. Pronto, aí ele já me dá o valor final, porque você vai colocar. Então, ele faz as medidas, tá? Ele coloca... Você bota as medidas e ele coloca o valor que dá, tá bom? Porque você já tem adicionado lá e é bem fácil, tá? Quando você adiciona os seus materiais, é bem fácil. Você aprende tudo isso na comunidade, tá? Você aprende como adicionar os materiais, tudo certinho, tudo isso você aprende na comunidade. Então, a etiqueta, mosquetão não usei. Mais uma vez, o nylon emborrachado. Eu usei também 2 vezes de 12 por 11. Então, eu vou colocar aqui, ó, 12 multiplicado aqui no comprimento, eu vou colocar 22, né? Que foi 11, 22, para dar os dois, tá? As duas partes.
22 no comprimento. Então, as duas partes, ok. Salvei. Adicionar outro material. Agora, eu vou colocar a sarja impermeável, né? Eu não coloquei aqui, ainda não adicionei, mas eu tenho que olhar exatamente qual é o preço dessa sarja, que é a sarja matelaçada, tá? Mas aqui eu vou considerar a sarja impermeável comum. Então, eu vou precisar de 45 por 33, tá? Vai dar esse valor. E vou adicionar de novo a sarja, que é 12 por 22, né? A sarja, cadê? Sarja impermeável. 12 por 22, que são as laterais. Pronto. Aí agora, falta o que mais? Eu acho que acabou, né? Deixa eu ver o que mais que eu preciso adicionar. O cursor eu coloquei, a plaquinha de metal. E eu vou colocar o lucro, então assim, se eu... tem o corinho, né? Que eu não coloquei o corinho. Mas, ó, um corinho desse eu paguei num tanto de couro. Eu paguei R$5. Eu acredito aqui que vai dar pouca coisa, vai dar nesse tantinho que eu usei, deve dar uns 20 centavos, tá? Então, é isso. Então, tá aqui, salvar alterações. Não, clicar para escolher não. Cancelar, pronto. Agora, ó, salvar alterações. Então, eu coloquei aqui os materiais. Então, de material, deu R$13,66 de material. Eu colocaria aqui que deu uns R$14 de material por causa da alça, né? E um pouco, e também a diferença de preço desse material aqui, que é a sarja, tá bom? Então, aqui daria uns R$14, R$15, mais ou menos, tá? E eu vou colocar no lucro para poder dar certinho aqui nos materiais. Então, eu botei aqui os materiais que eu vou precisar. O rebite também. Então, aí o rebite você tem que ver quantos centavos. Eu acho que eu paguei 11 centavos em cada rebite. Aí você tem que adicionar, você pode colocar mais materiais, tá bom? Então, você pode voltar nos materiais, adicionar e adicionando o que for preciso, tá? Mas eu acho que aqui dá uns R$15. Adicionar trabalho. Aí você tem um lugar onde você coloca a sua hora trabalhada não, o valor do seu salário, tá? Tudo isso é explicado na comunidade. Tem um lugar aqui dentro do aplicativo a preço que você coloca o valor do seu trabalho, quantas horas que você... O valor do seu trabalho, que eu falo, é o seu salário. Coloca o seu salário, coloca quantas horas que você trabalha, né, para ganhar aquele salário. Você coloca todos os seus gastos dentro do seu ateliê, luz, água, aluguel, se você paga, tudo que você gastar, né, por mês dentro do seu ateliê, e ele vai dar qual é o valor da sua hora trabalhada. Aqui a minha hora trabalhada está dando R$13,78. Essa peça, eu fiz a outra, em 30 minutos. Entre corte e finalização, focada só para fazer a peça, eu fiz em 30 minutos. Então, não dá nem uma hora. 30 minutos, tá? Então, dá R$6,89. Foi muito rápida. É muito rápida para fazer quando você está focado em fazer só aquela peça e você vai fazer uma quantidade grande. Então, foi bem rápido. Foi 30 minutos, tá? Então, ela vai dar o valor da sua hora trabalhada depois que você coloca todas as informações, tá bom? Dentro do apreço. Então, você tem que colocar as informações dentro da comunidade, tem dizendo como se faz. E o lucro? Eu vou colocar aqui de lucro, tá? 100% de lucro. Confirmar. 100% de lucro. Então, os materiais, a minha hora trabalhada, o valor do lucro, e eu vou conseguir ver o meu preço final. Ó, aqui, então eu vou aumentar meu lucro, ficou muito barato. Eu vou vender ela muito mais. Eu vou botar 200% de lucro, tá? Então, eu vou botar 200. Também por causa dos materiais que eu não coloquei, né? Porque não tá aqui, porque eu tenho que adicionar. Então, confirmar, botei 200% de lucro, tá? Então, 200% de lucro, você pode colocar 200%. E ela ainda ficou muito barata. Nossa, tá muito barata essa peça. Eu não venderia por esse preço, tá? Mesmo com 200%. Eu venderia essa peça no mínimo aí por uns 120, tá? No mínimo. Aqui ainda tá dando 61,65, tá? Então, eu colocaria um preço maior, uns R$120 nessa peça. Eu colocaria, tá? Nessa necessaire que a gente acabou de fazer. Então, aqui a gente precificou, né? E tá vendo como a precificação fica bem legal? E você consegue trabalhar muito bem o seu lucro, né? Colocar mais aqui. Então, o lucro eu colocaria aqui 300% de lucro. Eu venderia por mais. Então, eu botaria 300% de lucro. Tá bom? Então, 300% de lucro,
ficaria perto ali, um pouco mais perto. Ainda ficou bem barato, né? Muito barata essa peça, muito barata, minha gente, muito baratinha essa peça. E salvar a alteração. Então, com 300% de lucro, aí você consegue trabalhar. Quando você sabe o lucro, você sabe exatamente quanto você gastou, você sabe exatamente quanto é a sua hora trabalhada, e você tem isso muito claro, você consegue trabalhar esse lucro, entendeu? O lucro, eu explico bem isso também lá na comunidade, tá? Na parte de precificação. O lucro é para você reinvestir no seu negócio, é para você viajar com a sua família, tá? É para fazer coisas boas no seu negócio. Um negócio que não tem lucro, é melhor você trabalhar para os outros. Se você trabalha sem lucro, é melhor você trabalhar para alguém, entendeu? Então, o lucro, ele é num negócio algo assim de extrema importância. Você colocar o lucro no seu negócio, no seu trabalho, tá? Então, todas as peças você tem que ter lucro. Aí, nessa margem de lucro, vamos voltar para cá. Vou virar vocês agora aqui e botar para minha frente. Então, o lucro, ele vai te permitir fazer um trabalho de ação, de vendas, de campanha de vendas, né? De conseguir trazer descontos para suas peças, de conseguir, não que você vai só trabalhar com desconto, tá? Datas especiais, igual Dia dos Pais, Dia das Mães, Natal, tá? Deixa eu só clarear um pouco mais aqui meu rosto. Você consegue trabalhar sem trabalhar com lucro. Trabalhar com presentes que vão a mais, que as pessoas chamam de lembrancinha, que eu não gosto. Gosto de trabalhar com um nome melhor, assim. Ou algumas pessoas chamam de um outro nome, né? Eu gosto mais de chamar de mimo ou de chamar de presente mesmo, tá? Você trabalhar, então, dentro desse lucro que você tem, você colocar dentro desse lucro aí, colocar algum presente para você dar junto. Então, uma necessaire, essa necessaire maravilhosa, e a cliente consegue ganhar algo a mais. Pode colocar, fazer um tipo de presente que o cliente consiga colocar ali dentro um cortador de unha, algo a mais junto, entendeu? Então você consegue trabalhar um presente a mais. Isso aumenta o ticket médio, que a gente chama, a quantidade de peças que a sua cliente compra, né? A quantidade ali numa compra só, né? Quando você consegue presentear. Presentear quando a cliente comprar R$200. Então, todas as clientes que comprarem R$200 nessa ação de vendas vai ganhar tal coisa, né? Então, isso vai gerando dentro das pessoas um querer delas gastarem mais para elas chegarem naquele presente. Então, a gente trabalhar esses gatilhos mentais, né? Gatilho de urgência, por exemplo. Olha, gente, eu tô só com 10 peças dessa. E não tem mais dessa estampa, cada peça com uma estampa diferente, né? E é bom que você dê mais opções, ao invés de você trabalhar só essa peça, trabalhar outras peças dentro de uma ação de vendas, para que você possa ter opção. E como é que a gente faz isso, né? Quanto que ficou? Olha, ficou um valor bem barato, tá? Bem barato mesmo. Na precificação eu coloquei 300% e ficou 81% de lucro, 300% de lucro, tá bom? Então, para que você possa fazer uma boa ação de vendas aí para o Dia dos Pais, o que eu indico que você faça no seu perfil? Primeira coisa, não existe dentro do online, não existe quem consiga trabalhar e ganhar dinheiro sem postar, sem criar conteúdo. Então, fez essa peça, crie conteúdo, mas não é qualquer conteúdo, crie bom conteúdo. Eu sempre indico que vocês trabalhem com Reels, tá? Reels com imagem de qualidade, não depende do seu celular, tá? Eu preciso ter um iPhone caro para poder começar a criar conteúdo de qualidade. Não, você não precisa, tá? Você precisa filmar em um lugar onde tenha claridade, ou que você use a iluminação artificial. Não tenho condição, Cami, no momento de comprar iluminação artificial. Então, vá para um lugar onde tenha luz do sol, para que ilumine bem a sua peça e você consiga mostrar e a sua peça ter clareza. Então, um vídeo mais iluminado, mais qualidade o vídeo tem, tá bom?
Dentro da comunidade, eu ensino muitas coisas a respeito de equipamentos, de iluminação, de filmagem, tá? Então, tem muitas coisas importantes dentro da comunidade para você poder se desenvolver, né? E também a respeito de criação de Reels, né? Trabalhar com os stories também, tem os stories de milhões, como é que se faz stories também tem dentro da comunidade, né? Então, você consegue trabalhar muito bem o Instagram e trabalhar muito bem as vendas quando você aprende como se faz. Então, o que muitas vezes a pessoa não faz? Porque ela tem medo. Por que ela tem medo? Né? Insegurança de muitos motivos. Existem muitos motivos. Porque é tímida, porque tem medo do que as pessoas vão falar. Existem muitos motivos. Mas uma coisa que faz você se munir de coragem, mesmo tendo medo, bota o medo no bolso e vai fazer o que precisa ser feito, é você ter conhecimento, é você saber como faz. Não, eu aprendi, sei como faz, então eu vou fazer. Então, é isso que a gente traz dentro da comunidade, o conhecimento. Então, você precisa, primeiramente, criar o conteúdo. Não adianta você fazer peças lindas se você não cria conteúdo de qualidade. Conteúdo mostrando realmente a sua peça, né? Então, tem que ter a dimensão correta, né? Os seus vídeos têm que ter a dimensão correta. Então, não adianta torcer o nariz, achar ruim, falar, assim eu não quero. Olha, não existe mágica, não existe aqui um pirim-pim-pim que vai fazer o seu negócio crescer dentro do online, para que você possa trabalhar, ganhar dinheiro aí da segurança do seu ateliê, sem precisar sair para uma feira, pagar uma feira. Muitas vezes algumas pessoas se decepcionam com feiras físicas, né? Mas você fazer um bom trabalho dentro do online. A grande maioria das minhas alunas trabalham vendas somente dentro do online, né? E vendem muito bem dentro do online, né? Criando a sua comunidade. Como é que se cria essa comunidade? Então, primeira coisa, criar bom conteúdo. Então, você precisa filmar as suas peças, né? Você precisa mostrar o seu trabalho, seja ele nos stories, seja ele no feed. Então, criar bom conteúdo. Então, vou criar agora uma ação de vendas para o Dia dos Pais. Está próximo aí Dia dos Pais. Como eu falei, dá para você fazer sinceramente umas 10, porque eu fiz em meia hora, eu marquei no relógio, tá? Quando eu vou fazer uma peça e eu vou precificar essa peça, eu marco no relógio, tá? Eu coloco o cronômetro. Se eu paro para ir atender um filho, se eu paro para ir comer alguma coisa, beber um café, eu paro o meu cronômetro, tá? Então, para poder você ter fidedigno o valor, a sua precificação certinha, porque o que tem de mais valor é o seu tempo. É o seu tempo é vida, né? Então, eu marquei certinho, deu meia hora. Eu demorei meia hora para fazer essa peça. Entre corte e finalização. Mas essa peça aqui eu já sei ela muito bem, então depende, por isso que a precificação ela é muito pessoal. O seu material não dá para você ficar copiando de outras pessoas, né? Então, o seu material, você comprou de tal preço, eu comprei de tal preço, você comprou num lugar, você usou sintético, eu usei outro material. Então, a precificação dos materiais é muito pessoal, é de cada um. A precificação do seu tempo também é diferente, porque se você tem menos experiência, menos prática, você vai demorar um pouco mais. E tá tudo bem, você tá aprendendo, né? Se você ainda não conhece aquele projeto, tem que estudar aquele projeto e tudo mais, você vai levar um outro tempo. Então, a precificação, ela é pessoal. Não dá para você ficar copiando precificação, porque ela tem que ser uma realidade dentro do seu negócio, para que realmente você possa trabalhar muito bem as ações de venda. Então, beleza. Vou criar uma ação de vendas do Dia dos Pais. Aí o que você vai fazer, né? Primeira coisa, você vai sentar. Eu vou pegar o meu planner, deixa eu ver se eu consigo visualizar ele daqui, porque no meu planner tem já detalhado todos os pontos, tá? Mas eu vou falar aqui para vocês. Primeira coisa, você vai sentar hoje, tá? Acabou essa aula, né? Deu comida para as crianças, deu lanche para as crianças, tomou um cafezinho, senta, pega um papel. Presta atenção no que eu tô falando, pega um papel. E você vai fazer o planejamento da sua ação de Dia dos Pais, tá bom? Primeira coisa que você vai colocar. Você vai colocar ali qual vai ser o nome da sua campanha, tá? Não é campanha Dia dos Pais, não é isso. É Pai Feliz. Exemplo, tá? Aqui no ateliê fulano, o pai, para você poder trabalhar slogans também. Aqui no ateliê criativo, o seu pai é presenteado, para você trabalhar um slogan, né? Você pode colocar o nome que você quiser na sua campanha, né? Ligado aí ao Dia dos Pais. Né? Então, escolher um nome. Aí você vai escolher uma data, tá? Tem que deixar isso muito claro, tem que escolher uma data. Não vou escolher uma data.
Qual é a data boa que dá para eu poder enviar essas peças? Que dá tempo de enviar para chegar lá até o dia 10, para que aquela mulher, que normalmente são as mulheres que compram, né, para que elas possam entregar para os filhos presentear os pais, por exemplo, né? Então, você tem que ver aí qual é o tempo que você tem para você poder fazer esse trabalho. Então, hoje a gente está no dia 23, né, e é no dia 10 de agosto, né? Então, você consegue fazer a sua ação de vendas para abrir o dia da venda até o dia 1º, né? Até o dia 1º. Então, as peças são fáceis, você pode escolher aí 3 tipos de necessaire, ou uma mochila, né, com uma case e as necessaire. Então, não precisa somente colocar peças baratinhas, tá? Você pode colocar peças com mais valor agregado. Então, escolhe aí umas 3 peças, tá? Vai colocar isso tudo no seu planejamento. Então, a data é muito importante. Quando é o dia que você vai vender? Qual vai ser o dia que você vai chamar as pessoas, vai fazer a antecipação e você vai vender, tá? Então, isso é muito importante. Então, hoje é dia 23, né? Você vai sentar e vai fazer seu planejamento. Hoje, depois que acabar essa live aqui, você vai fazer o seu planejamento. E você tem, então, para você trabalhar com o seu público. Você tem o dia 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Então, até o dia 1º é uma boa data que ainda dá tempo de você enviar e chegar na casa da pessoa para que ela possa presentear o pai, tá? Então, você pode marcar para o dia 30, para o dia 31, para o dia 1º, ainda dá tempo, tá? Esses dias são bons dias. E dá para você trabalhar a antecipação nesses outros dias aqui, uma semana de antecipação, é possível. É possível você fazer uma boa campanha, uma boa ação de vendas com uma semana, tá? Então, você vai começar a escolher a data. Vou escolher fazer no dia 1º mesmo. Então, o dia 1º vai ser a data que eu vou fazer a venda. Beleza. Então, até esse dia, eu vou só trabalhar esse conteúdo. Então, você só vai falar disso. Vocês prestam atenção que quando eu estou, por exemplo, com a comunidade aberta, eu só falo disso. Eu posso até falar de outros assuntos entremeados com o que eu quero trazer. Isso é antecipação. Então, é você mostrar para o seu público o que vai acontecer, já deixar eles preparados. A antecipação, para que você possa vender, ela é necessária. Então, você vai passar todos esses dias antecipando. Mas, Cami, como é que eu vou criar esse conteúdo? Porque você vai estar fazendo as suas peças. Você vai estar ali na labuta de fazer suas peças. Então, no meu planejamento, vamos voltar aqui para o planejamento que você vai fazer hoje, tá bom, minha amiga? Então, você vai colocar no seu planejamento o nome da sua campanha, você vai colocar a data da sua campanha, ou seja, você vai organizar o que você vai fazer. Então, eu vou trabalhar a divulgação tais e tais dias, em tal dia, tal data vai ser a data que eu vou abrir para venda. Vai ser um dia que eu vou abrir para venda, vai ser nesse dia, dia 1º. Beleza, fechou. Aí você vai colocar quais são os produtos, isso tudo no seu planejamento que você vai fazer hoje. Quais são os produtos que eu vou conseguir costurar até o dia 1º. Então, eu tenho uma semana aí, um pouco mais de uma semana, se for no dia 1º. Se for no dia 30, tem uma semana cravada. Gente, uma semana dá para fazer muita coisa. Ah, Cami, eu tenho encomenda, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Dorme mais tarde, acorda mais cedo, se esforça, se dedica, tá? Para que você possa fazer uma ação de vendas ativa, um braço de faturamento no seu negócio, tá? Então, beleza, vou fazer tais e tais peças. Então, escolhe aí, não precisa escolher um monte de peças. Escolhe aí 3 peças. 3 peças. Por quê? Igual eu falei, é bom que a sua cliente tenha opção. Olha, você vai fazer uma mochila mais simples, de repente, né? Uma mochilinha de peito, uma mochila mais simples. Dentro da comunidade tem diversas opções, tá? Não sei se nesse celular aqui tem alguma foto, deixa eu ver, de peças masculinas, porque eu estava falando a respeito de necessaire. Olha, tem um monte aqui, ó. Essa aqui, que a Gil fez, minha aluna da comunidade, a Niarte, ela fez a mochila chique masculina. Pode escolher uma mochila dessa. Dentro da comunidade tem essa peça. Essa aqui, ó, foi a Dani, da minha aluna também, que fez. Essa é uma pochete, essa pochete Honey. Ela disse que é a segunda pele do marido dela. O marido dela anda o tempo todo com essa pochete, que foi o que ela me falou. Então, existem outras opções. Por exemplo, isso, pochete, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma aqui.
Essa aqui que eu tinha mostrado para vocês, que é a necessaire, essa que a Carolzinha fez, a necessaire elegance, versão masculina, tá? Então, é isso. Então, a gente consegue pensar no produto. Então, preste atenção que a gente ainda está trabalhando aqui a organização, o planejamento. Mas, Cami, precisa, não posso fazer na doida? Não, amiguinha, não faça na doida. Aqui, mais uma vez, quem quer ser aluna da comunidade, presta atenção. Eu não estou aqui para auxiliar você a ser amadora. Eu estou aqui para te auxiliar a ser uma profissional. Uma profissional que tem um negócio próspero, tá? É isso que eu estou aqui para te auxiliar. Você está indo no planejamento. Escolheu as peças? Escolhem os 3 peças, porque é isso que eu estou falando. Você achar uma forma de fazer uma oferta que a sua cliente ela tenha o querer de comprar umas 2 peças, pelo menos. Opa, deu uma pausinha aqui, porque mostrou que a bateria está baixa. E a gente já está concluindo. Então, você escolhe umas 3 peças, né? E faz 3 de cada peça, por exemplo. Então, veja o seu tempo hábil, quanto tempo que você tem para fazer as peças, tá? E você vai escolher a sua oferta. Qual é a oferta irresistível? Você tem que escolher uma oferta irresistível. Comprando tanto, ganha tal coisa? Comprando tanto, ganha desconto? Né? Existem diversas formas de você criar uma oferta irresistível, tá bom? Você pode... As pessoas gostam de ganhar. Então, você tem que achar um jeito de tirar daquele lucro ali, né? Você botou 300% de lucro. Então, tira 100% de lucro ali, desses 300%, um valor para você agregar a mais ali, dar algo a mais. Então, comprou tantos reais, né? Você ganha a mais essa necessaire. Você ganha isso, você entendeu? As pessoas gostam de ganhar. Porém, você não vai só dar do seu bolso isso, não. Você precisa precificar bem para que você possa tirar isso de dentro do seu lucro. Por isso que o lucro é muito importante, porque você pode trabalhar as ações de venda. Então, escolheu nome, escolheu data, escolheu qual vai ser a sua oferta, os seus produtos e a sua oferta, porque o produto e a oferta, eles andam juntos, tá? Aí vamos para ação. Agora é ação. Trabalhar. Conteúdo, só vai falar disso no seu conteúdo. Nossa, Cami, vai ficar repetitivo. Não vai, tá bom? Aí o que você vai fazer? Se você não tem, você vai criar um grupo VIP. Um grupo especial, o grupo das mulheres maravilhosas, e você vai começar a falar desse grupo VIP. Cami, só tenho 10 pessoas no grupo VIP. Não tem problema, você vai trabalhar nesse grupo VIP. Olha, eu vou abrir no grupo VIP. Você pode abrir também nos stories, mas eu não gosto, tá? Fazer story shop, eu não gosto muito, eu prefiro WhatsApp ou Live Shop. Nesse momento, que é uma campanha menor, uma campanha mais rápida, você pode abrir um WhatsApp. Então, você tem uma semana para você trabalhar o seu grupo VIP. Cami, eu nunca tive grupo VIP, meu Deus, como abrir? Muito fácil, você abre um grupo, igual você tem um grupo da família, um grupo de não sei aonde, é um grupo no seu WhatsApp, tá? Aí você vai começar a chamar, divulgar esse link, chamar as pessoas para dentro desse WhatsApp. Porque é lá onde você vai criar a sua comunidade, as pessoas que querem comprar de você. E é assim, começa com 1, aí vem 2, aí vem 3, aí vem 4. E é assim que vai acontecendo. Então você vai marcar, vai chamar as pessoas e avisar. Olha, vai ser lá no grupo, uma oferta especial para o Dia dos Pais, vai ser tal dia. E você vai mostrando o seu dia a dia, você fazendo as peças nos stories, mostrando a peça e sempre com o linkzinho lá, chamando as pessoas para o seu grupo. O tempo todo, você vai repetir isso todos os dias dessa semana. Repetição, repetição, tá? E você vai, então, abrir nesse dia que você marcou, né? E vai trazer as peças, vai trazer as fotos, vai trazer os vídeos, tá? Aqui eu tô trazendo um resumo do resumo de uma venda ativa, de criação de uma ação, tá? Junto com o seu grupo VIP. É o resumo do resumo. Crie o seu grupo VIP e trabalhe esse grupo VIP, tá? Mesmo que seja poucas pessoas no começo, ele vai crescendo porque você vai fazendo crescer, tá? Criando o seu conteúdo. Ah, eu não apareço, eu não faço, não posto no meu Instagram, eu não posto meu trabalho. Irmã, então não vai acontecer nada com você. Acontece com você na proporção que você dá, tá? Então, você vai receber aqui dentro do online a proporção que você dá. Então, é importante que você aprenda como as coisas funcionam aqui para que você dê conta de
realmente ter resultado, entendeu? Porque eu, sinceramente, não quero ficar trabalhando para não ter resultado. Eu, sinceramente, não quero ficar trabalhando para não ter prosperidade. E aqui, gente, tem muita gente, tem muito dinheiro e as pessoas compram muito. Se você não está vendendo hoje, é porque você está fazendo um trabalho errado. Seu trabalho não está sendo bem feito. Então, por favor, comece a trabalhar bem, tá? Porque eu desejo que você possa prosperar. Então, a nossa peça tá pronta. Então, é isso, gente. Muito grata pela paciência de vocês, né? O desejo pra gente é que a gente possa ser sempre abençoada, que a gente possa sempre ter Deus no nosso coração, na nossa vida, para que a gente possa melhorar, crescer, prosperar junto com a nossa família e com as pessoas que querem a gente bem, que a gente quer bem também, que a gente ama, tá bom? Então é isso, tá? Muito grata aí pela sua paciência, pela sua disposição. E eu amei também a nossa aula, nessa NSC ficou linda, tá? E eu e a Maricota quer dar tchau. Então, eu e Maricota estamos desejando para vocês uma boa tarde, tá? Fiquem com Deus. Pronto, e até a próxima. Beijo. Tchau. Beijo. Fiquem com Deus.